Ouça agora uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Pastor Gonçalves. Pastor Fabrício Pontes. Seja o Senhor. Glória a Deus. 28 de novembro de 2024. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Quando Alfred Nobel descobriu um elemento explosivo mais forte do que tudo que o mundo conhecia na época, ele pediu a um amigo estudioso de grego uma palavra que expressasse o significado dessa força explosiva. A palavra grega foi dunamismo, e Nobel deu à sua invenção o nome dinamite. Dunamis é a mesma palavra que Jesus usou quando disse aos seus apóstolos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Noutras palavras, vocês receberão um poder explosivo quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Pense em como esse poder transformou os crentes do primeiro século. Antes do Pentecostes, Simão Pedro não conseguiu erguer-se em defesa de sua fé quando lhe perguntaram se era seguidor de Jesus. Depois que o poder do Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, Pedro ergueu-se e pregou ousadamente o Evangelho, o que resultou em 3.000 pessoas salvas. Depois que Saulo de Tarso se tornou crente na estrada para Damasco, Deus levou Ananias a orar por ele e ir até ele. Ele então ficou cheio do Espírito Santo e daquele momento em diante proclamou Cristo nas sinagogas. Isso é poder com propósito. Não é poder para ficar louco, nem poder para fazer coisas malucas. É poder de testemunhar, poder para ter coragem de falar aos outros sobre Jesus Cristo, poder de contar às pessoas o que Jesus fez por você. Você tem esse poder na sua vida? Sente que falta algo em sua caminhada espiritual? Então você, amigo, é candidato a receber o poder do Espírito Santo.
Louvado seja o Senhor. Hoje, no comecinho do programa, eu falei acerca do batismo. Eu falei que quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito de Deus em sua vida, ele passa a habitar em você. Eu falei do batismo nas águas, sepultamento da velha criatura. Assim como Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, você vai morrer para esse mundo e viver para Cristo, no ato do batismo nas águas. E falei de um batismo chamado batismo de fogo. O batismo do Espírito Santo é quando você, amigo, amiga, você recebe esse poder. Esse poder que faz com que um pescador como Pedro, alguém que um dia negou a Cristo, quando chegaram e perguntaram se ele era um deles ou se ele conhecia, ele disse que nem conhecia a Cristo, porque ele ainda não tinha recebido esse poder. Mas quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, sobre os discípulos que estavam reunidos ali, eles foram revestidos de poder. De tal forma que Pedro pregou e 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Um pescador, analfabeto, ignorante, porque Pedro era bruto. Porque não é porque a pessoa é analfabeta que ela tem que ser bruta, né? Brabo, mas Pedro era. Mas quando o Espírito de Deus entrou em sua vida, da mesma forma, Paulo, apóstolo Paulo, antes ele era perseguidor, ele queria matar os cristãos, e depois ele começa a fazer a obra de Deus. Meu irmão, quando você recebe esse poder, você é levado por Deus, pelo Espírito de Deus. Como Filipe, ele foi levado a pregar para aquele eunuco. O Espírito do Senhor levou ele para uma estrada deserta, onde ia passar aquele homem, ele ia pregar para ele e o batizar. Você tem vontade de pregar a palavra de Deus? Você tem vontade de fazer o ir do Senhor? Você tem amor pelas almas, pelas vidas? Quando você passa na rua, vê alguém jogado, vê alguém caído, vê alguém lá sujo por causa do vício, você se compadece dessas pessoas? Baixa só um pouquinho o fundo musical, Alisson. Quando a gente vê a biografia de homens de Deus, homens que impactaram gerações, e até hoje esses homens são referências. Os grandes avivamentos que aconteceu na história da humanidade, isso só aconteceu quando Deus encontrou pessoas sedentas pelo seu Espírito Santo. Pessoas sedentas pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, pelo dinamis. Olha só, interessante, né? Dinamis. Poder. Algo forte. Algo que pega alguém que não é nada, alguém que não é ninguém. Pessoas tímidas, pessoas gagas, fanhas, pessoas que não conseguem falar, se expressar. E aí Deus pega essa pessoa e usa ela, meu irmão, com autoridade, com unção,
Essas pessoas pregam para multidões, para estádios cheios. Milhares e milhares de pessoas se rendem perante o Senhor Jesus. Pastor Fabrício, o que está acontecendo hoje? Igrejas vazias, crentes frios. Sabe, eu lembro que a gente chegava na casa de um crente, não podia não ter nada. Podia não ter nada. O copo era aquela latinha de carne. Você já tomou água na latinha de carne? Pois é. O copo era latinha de carne. A vasilha do café era uma lata de... Você lembra do óleo no tempo que era na lata? Agora é umas garrafinhas plásticas bonitinhas, mas era numa lata. O pessoal amarrava um aramezinho e fazia o café acocado lá no meio do sol, no quintal. Não era no fogão, não. Era acocado. E cócoras. Você sabe o que é isso, né, Alisson Rocha? Eu presenciei isso. Eu sou novo, gente. Sou jovem, mas eu presenciei isso. Mas era um povo tão feliz, era um povo tão alegre. Eu lembro que eu ia nos interiores, na casa dos irmãos, olha aquela casinha de taipa, de barro. Tinha umas que nem taipa, nem barro tinha, era só os pau mesmo. As varas amarradas com palha. Mas você sentia tão bem, tão alegre, uma alegria tão grande. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles tinham o dínamos, o poder de Deus. O culto. Oh, meu Deus, eu me lembro, Jesus. Eu ia, Jesus. Eu fiz parte disso. A gente ia para os cultos do interior para o outro, na carroça, embaixo de chuva. Ah, Jesus, cultos que não tinha caixa de som, que não tinha igreja, não tinha... E era uma coisa tão avivada. Todo mundo saía cheio do poder de Deus. Milagres aconteciam. Oh, maravilhas aconteciam. Curas, vidas eram salvas. Mas pastor Fabrício, hoje eu tenho uma casa com ar-condicionado. Hoje a igreja tem ar-condicionado. Tem telões de LED, tem luzes, tem poltronas confortáveis, tem gelágua. Não é mais aquela águazinha barrenta lá no fundo do pote com direito a uma rã dentro. Não, não, não. Agora tá tudo maravilhoso. Mas por que o povo está frio? Porque não está acontecendo milagres? Porque não está tendo frutos? Porque está faltando o dínamos, o poder do Espírito Santo, o poder que faz com que Deus pegue uma pessoa como eu, cego, analfabeto, ignorante, bruto, e leve a pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, instruir a palavra de Deus. Por que que Deus faz isso? Por que que Deus faz isso? Deus poderia pegar o doutor, a doutora, pessoa preparada, capacitada, educada, fina, bonita. Aí pega eu aqui todo arrupiado, Jesus, onde não deu tempo de cortar os cabelos, misericórdia. Porque está faltando, queridos, não é Deus que não queira fazer.
Deus, Ele quer fazer e Ele pode fazer. Deus, Ele quer fazer e Ele pode fazer. Ele tem o poder de fazer. Mas está faltando o que a gente fazia. O que a gente fazia era buscar a Deus. O que a gente fazia era orar. O que a gente fazia era jejuar. O que a gente fazia era ler a palavra de Deus. O que a gente fazia, meu irmão, era ter o temor do Senhor. Era buscar o reino de Deus. Era buscar aquele que estava perdido. Era se compadecer do pecador. Assim como um dia Cristo nos alcançou, Cristo nos salvou. Alcançar aquela outra vida, aquela pessoa que está lá fora, que está perdida, que está precisando conhecer a Deus, que está precisando ouvir as boas novas de Cristo. Vamos orar, igreja. Vamos orar, igreja. Vamos vigiar, igreja. As vigílias, Jesus. As vigílias que a gente dobrava o joelho. 10 horas da noite. E até o dia raiar. Orando. Buscando. Como é a vigília agora? A vigília agora é um culto normal. A diferença é que muda o horário. Canta que canta, que canta, que vamos ouvir o irmão fulano. Canta que canta, pregador. E orar que é bom nada. De meia hora para comer. Come feito um bicho, come até passar mal. Esses dias uma irmã estava me falando que foi para uma vigília, ela gostou muito da vigília. Porque na vigília tinha intervalo até para jogar bola, vôlei, tomar banho de piscina. Que maravilha, né? Como é que a pessoa, meu irmão, jogando bola, jogando vôlei, tomando banho de piscina, no meio de uma vigília, como é que ele se conecta com Deus? Vigília é você pagar o preço, é você orar, é você jejuar, é você mortificar a carne, a velha criatura, é você mostrar sua dependência de Deus, é você buscar o poder de Deus, é você buscar o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha te encher. Aí, independente se você tem instrução, se você é pescador, se você é gari, se você é doutor, se você é costureira, se você é faxineira, não, se você é dona de casa, não importa o que você seja, você vai receber o Espírito de Deus. E aí Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus vai realizar. Vamos ver Deus fazendo, meus irmãos. Vamos ver Deus realizando. Vamos ver Deus operando. Vamos ver o Espírito Santo de Deus agindo em meio à igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Largue esse celular. Largue mão desses vídeos de piada, de comédia. E comece a buscar. Comece a jejuar. Comece a pagar o preço. Aleluia. Santo. Ora macherecantarabai. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12, diz o seguinte. Glória a Deus. Olha o que fala a palavra do Senhor. Quanto aos dons espirituais. Ora, a respeito dos dons espirituais,
Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que, quando eres gentis, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme eres levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito, ele é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Oh, aleluia!